Boa noite, meu irmão, minha irmã. Cumprimento você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Está começando mais um culto da IPI Nova Jerusalém e você é o nosso convidado para esse tempo de alegria, para esse tempo de adoração, para esse tempo de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero ler para você o versículo 1 do Salmo 111 que diz o seguinte: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Esse salmo que traz a ideia das obras de Deus sobre o seu povo, retrata e relembra a alegria de render graças ao Senhor na companhia dos justos em assembleia. Aqui é uma expressão do salmista quando ele está no templo adorando a Deus junto dos seus irmãos judeus, israelitas, povo de Deus que ia até o templo oferecer sacrifícios, adorar a Deus, enfim, elevar ao nome do Senhor através da vida, através de tudo que eles tinham e de tudo que eles eram. A nossa igreja continua preservando a vida dos irmãos e irmãs, mantendo a celebração online, e nós estamos com muita saudade de estarmos reunidos na casa do Senhor. Contudo, esse tempo é um tempo de adoração, é um tempo onde nós celebramos, cultuamos a Deus. Por isso, tenha essa certeza no seu coração, que todo tempo é tempo de cultuar a Deus, todo lugar é um lugar propício para a adoração, para engrandecer ao nome do Senhor. E você é convidado para isso, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aproveite esse tempo, mesmo em casa, para adorar a Deus. Aproveite o tempo ocioso que às vezes você deve estar tendo, né? Nós temos nessa quarentena, nessa pandemia, e ofereça mais desse tempo ao Senhor. Sejamos nós cada vez mais pessoas, homens e mulheres com os corações prontos a render graças a Deus, ou seja, a adorar, a engrandecer ao nome do Senhor. Nosso culto está começando e eu quero deixar essa certeza para você nessa noite, que você é um instrumento de amor nas mãos do Senhor, que você é uma bênção e você é importante para o reino de Deus. Aproveitando, falando sobre culto, sobre a igreja, temos planos para voltar às nossas atividades a partir do mês que vem. Contamos com a sua oração e esperamos que, em nome de Jesus, Deus ele prepare o caminho para que isso aconteça. Eu também quero aproveitar e compartilhar com você o sonho que nós temos. Nós da IPI Nova Jerusalém temos o sonho de realizar melhorias, tanto no nosso templo, quanto nas partes ali internas da igreja, como banheiro, como um lugar ali de refeitório, enfim, é o nosso sonho. E Deus tem nos surpreendido muito nesse tempo de pandemia. Então, eu quero nesse momento deixar aqui para você a conta da nossa igreja. Você que é dizimista, você que deseja ser um contribuinte, fazer uma oferta, participar desse sonho conosco, fique à vontade, porque também as primícias, a oferta à casa do Senhor é uma forma de adoração, é uma forma de adorar a Deus. E nós contamos com você, nós sabemos que Deus ele quer usar a sua vida para também ajudar e ser uma bênção na vida da nossa igreja. Muito bom, tendo essa certeza no coração, eu quero aqui fazer uma oração com você, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo o nosso Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus das nossas vidas e que Ele tem grandes coisas para nós nessa noite. E quando a gente percebe que Ele é um Deus tão bom, tão maravilhoso, a gente também percebe o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é falho e o quanto a gente é pecador. Por isso também nessa oração pediremos perdão a Deus pelos nossos pecados, porque o nosso Deus é santo,
mas Ele também é misericordioso e Ele é rico em perdoar. Então, apresente seu coração nesse momento, ore comigo, vamos orar juntos ao Senhor. Nós estamos nesse culto adorando e agradecendo ao nome do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, nesse momento nós colocamos os nossos corações diante da Tua presença, tendo a certeza que o Senhor Deus tem muitas coisas para nós nessa noite. Por isso, Pai, pedimos que nesse culto, Pai, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, continue direcionando as nossas vidas e que nós sejamos, ó Deus, adoradores, que nós sejamos, ó Pai, instrumentos para a Tua obra, para que o Senhor venha fazer grandes coisas através das nossas vidas. Por isso, no dia de hoje, nós nos colocamos à Tua disposição e rendemos graças ao Teu santo nome, Jesus. Venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo, trazer sabedoria, discernimento e que o Senhor possa, Pai, tomar frente das nossas vidas e fazer com que cada dia mais nós sejamos fiéis aos Seus caminhos e à Tua palavra. Também, Deus, diante disso reconhecemos o quanto somos falhos, o quanto pecamos, ó Deus, o quanto muitas vezes damos lugar à nossa vontade e esquecemos da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus, tenha misericórdia e tenha piedade de nós. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nesse momento receber nossas orações e já trabalhar em nossos corações, para que nós saibamos, ó Deus, a necessidade do arrependimento, para assim mudar de vida, para assim, ó Deus, buscar uma vida cada vez mais segundo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, e é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos agora adorar a Deus. Quero convidar você a cantar com alegria, a louvar o Senhor aí da sua casa com entusiasmo, com muito amor, tendo a certeza que Deus, Ele não só está participando desse culto com a gente, como Ele se alegra lá sentado no seu alto e sublime trono. Ele sorri para a gente, porque a gente está aí rendendo graças e adorando a Ele. Então, em nome de Jesus, nesse momento, vamos adorar a Deus, faça isso com alegria, vamos, enquanto igreja, juntos adorar a Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, o feto é suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Jesus presente.
dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nesse momento agora, convido você a inclinar o teu coração à palavra de Deus e que em nome de Jesus, mais uma vez, a palavra do Senhor fale conosco. Vamos orar para que esse momento seja um momento de iluminação e de inspiração e que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada ato desse culto. Obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Pai, fala conosco, tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor, por meio da Tua Palavra, venha confortar e confrontar os nossos corações e de maneira especial, Deus, torna-nos sensíveis à Tua Palavra, ao Teu agir e ao Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Eu quero ler para você o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Nós iremos ler do versículo 23 até o versículo 1 do capítulo 11, porque o versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios é o encerramento desse texto, dessa perícope, como nós costumamos chamar, quando o perícope seria o mesmo que um bloco. Então, começaremos a leitura a partir do versículo 23 e encerraremos no versículo 1 do capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, que sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, eu digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E encerrando a nossa leitura, o versículo 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela Tua Palavra. Bem, nesse mês de agosto nós estamos trabalhando o tema de cartas para Deus. E quando nós pensamos em cartas para Deus, aqui nós temos
refletido de diversas maneiras. Uma carta redigida ao Senhor pode muito bem ser uma oração, a forma que você conversa com Deus. Eu conheço muitos pastores, colegas, outros amigos também, que têm uma lista de oração, que escrevem num papel ali a sua rotina de oração, as pessoas, os motivos, as causas pelas quais essas pessoas oram. Eu acho isso muito fantástico e sempre me pergunto, se eu pudesse escrever uma carta para Deus, o que eu diria? E aqui nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, essa província grega nos dias de Paulo. Paulo aqui ele estava diante de uma comunidade cheia de problemas, cheia de situações, alguns vícios que ainda os cristãos convertidos eles traziam à vivência, ao dia a dia da igreja. Então Paulo ele começa a trabalhar muito forte a questão da liberdade cristã. Principalmente aqui no capítulo 10, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber isso, que Paulo ele constantemente fala da liberdade que nós temos enquanto cristãos, porém a liberdade cristã ela sempre será acompanhada da responsabilidade cristã. Então eu quero introduzir aqui a nossa reflexão falando isso para você, que você é livre, as coisas são lícitas para você, para mim. Entretanto, nem tudo convém, nem tudo é bom como nós achamos que é. E com essa certeza, eu preciso entender o que Paulo está dizendo antes do versículo que eu quero trabalhar brevemente com vocês hoje, que é o versículo 1 do capítulo 11. Antes disso, Paulo ele está querendo dizer para a igreja, para os seus irmãos, que por mais, mesmo que você tenha liberdade para ir a algum lugar e comer algo e fazer tudo aquilo que você quer fazer no ponto de vista de liberdade mesmo, você pode comer aquilo que você gosta, você pode ir a determinados lugares, entretanto, você carrega sobre si uma grande responsabilidade. Por quê? Porque enquanto cristãos, nós temos o ofício, nós temos a responsabilidade de representar Cristo onde nós estamos. Então, se eu percebo que quando eu vou em algum lugar, eu compro, eu não pergunto, eu vou comer alguma coisa, eu preciso ter paz no coração diante daquilo. Tem muito crente que acha que porque vai em determinado lugar, que porque vai eu vou numa festa do milho de tal lugar, eu vou participar de tal coisa e nossa, mas aquele ambiente é um ambiente pesado, é um clima ruim e tal, eu não estou conseguindo ficar bem, eu fui na casa de tal pessoa, só porque ela é de uma religião diferente da minha, eu passei mal porque eu jantei na casa daquela pessoa. Queridos, isso não é espiritualidade, tá? Isso é preconceito. Você acaba criando um preconceito, uma barreira, uma parede com algumas pessoas, com algumas crenças, com a fé de outras pessoas, e isso afeta você de uma forma que você acha que fica mal por causa daquilo. Tá? Primeiro você precisa entender que esse tipo de coisa não tem poder sobre a nossa vida. O que o apóstolo ele vem nos advertir é sobre a nossa consciência. Se você sabe que o que você vai comer, que o que você vai utilizar, que aquilo que você vai de algum modo usufruir, aquilo é sacrificado, é consagrado para algo que não é Deus, aí você não deve, por consciência, ser conivente com aquilo. Mas aqui Paulo ele necessariamente começa a trabalhar a questão da ideia do povo de Israel, que foi liberto, que foi tirado de um determinado lugar, e assim ele foi então, como o exemplo do povo no Egito, em Êxodo, e assim que teve a liberdade no deserto em direção à terra prometida, não soube usufruir dessa liberdade. Então Deus, a gente sabe muito bem que apenas 2 pessoas chegaram à terra prometida, dentre mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, mais de 2 milhões de israelitas. Então aqui está também falando de promessa, né? Quando nós percebemos a responsabilidade dessa carta e a importância que essa carta ela tem para aquela igreja em Corinto,
Nós olhamos diferente para esse contexto, não é? Então aqui, essa carta é uma carta para Deus, mas é uma carta que traz consigo uma carga de cuidado, de direcionamento, de discernimento. Porque o apóstolo Paulo, a preocupação dele é justamente com a igreja. Ele quer que aquelas pessoas, eles abandonem os seus vícios e alguns hábitos que já eram para ter sido deixados de lado. E Paulo, ele trabalha muito bem a ideia do ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E ainda haviam alguns cristãos convertidos na igreja de Corinto, aqui os coríntios, que eles traziam alguns ídolos com eles. E quando a gente para pensar nisso, a gente entende que essa carta, que é uma carta de cuidado, de preocupação, também é uma carta de zelo. Porque tem muita gente que acha o apóstolo Paulo em alguns momentos muito conservador. Eu já acho ele um homem zeloso. Quando você tem uma diferença muito grande entre ser conservador e ser zeloso. Muitas vezes o conservadorismo acaba sendo até mesmo uma venda para os nossos olhos, impedindo o diálogo e a aproximação com algumas pessoas e algumas situações. Já o zelo é algo que é necessário para nós enquanto cristãos. Se você é zeloso devido ao cuidado e ao amor que você tem com o seu próximo, saiba que isso é lindo. Isso é algo que Deus está colocando no seu coração. Então é importante. Tem muita gente que fala, não estou nem aí porque penso, não estou nem aí se vão me julgar, não estou nem aí e tal, eu vou e faço, eu vou e falo. Cara, cuidado. Porque enquanto cristão, você tem uma grande responsabilidade sobre as suas costas. Então, vamos pensar o seguinte nessa carta de hoje, né? Se você pudesse escrever uma carta para Deus, falando sobre as pessoas ao seu redor, o que você diria? O que você escreveria? Né? O que você falaria para Deus? E uma das coisas que eu tenho comigo é que as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família, as pessoas, os meus amigos, a minha namorada, as pessoas a minha esposa, os meus filhos, enfim, essas pessoas eu quero elas perto de mim, eu quero elas próximas a mim. E é nesse momento que entra essa afirmação feita pelo apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muita gente gosta desse versículo. Paulo também vai falar isso em Gálatas, na carta aos Gálatas. Ele usa o mesmo termo de imitar, mas aqui eu quero que você pense comigo o que ele estava querendo dizer para aqueles cristãos, e na sua maioria gentios, ou seja, não eram judeus, se converteram e traziam hábitos ali de outras culturas, além de muitos judeus também cristãos, né, oriundos da cultura judaica, agora cristãos, crendo em Cristo, vivendo a igreja de Cristo. Então a preocupação de Paulo ali era para que aquelas pessoas que ele amava, aquela igreja, aquelas pessoas ali ao redor, elas parecessem com ele, porque ele buscava constantemente ser igual a Cristo. E quando a gente olha para Paulo, a figura de Paulo, ela é uma figura muito forte no Novo Testamento, e às vezes também ele revela as suas fragilidades. Ele fala tranquilamente que dentre os pecadores ele é o principal. Ele fala que ele tem o seu espinho na carne, ele fala dos seus medos, dos seus anseios, enfim. E é interessante que mesmo diante de tudo isso, mesmo sendo um pecador, e ele se colocando como o principal deles, ele fala assim para as pessoas: olha, sejam meus imitadores, mas assim como eu sou de Cristo, né? Não simplesmente pelo fato de me imitarem, né? E, bom, eu desde criança eu sempre imitei todo mundo, sabe? Eu sou filho caçula, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então é muito comum o caçula às vezes querer parecer, né? Ficar parecido com os seus irmãos. E sempre foi assim. Eu sempre brinquei, tirei sarro de todo mundo, quem me conhece sabe disso. Mas eu fazendo uma análise sobre esse versículo e sobre imitação, você percebe que tem 2 tipos. Tem 2 maneiras de você imitar, de você acabar imitando
ou ficando parecido com alguém. A primeira é, se você força essa imitação, se você aprende a imitar, ou então se você convive com uma pessoa ao ponto de ser parecido com ela. Então assim, eu gosto de imitar o meu tio que mora em outra cidade, né? Talvez você nem conviva tanto com o seu tio, mas você fica ali treinando os trejeitos, o timbre, o jeito que ele fala, e você acaba imitando ele para sua família ali, o pessoal dá risada, até o próprio tio às vezes dá risada da situação, mas é porque você está forçando essa imitação. E é muito diferente quando você naturalmente parece com alguém. É muito legal quando às vezes você vê irmãos juntos e você fala, caramba, como vocês falam de forma parecida, né? Quando você vê dois melhores amigos que têm o jeito, o gosto, tem muita coisa em comum, justamente porque convivem muito. E é exatamente disso que Paulo está falando. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: você quer se parecer com Jesus? Você quer imitar Jesus? Porque não é uma tarefa fácil. E para imitar, no caso de Jesus, nós precisamos conviver. Mas daí entra aquela questão, peraí, como assim? Porque até onde a gente entende da palavra de Deus, né? Jesus ele deixa o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha consolar e habitar em nós, ou seja, viver em nós, e assim então a gente de algum modo seguir os seus caminhos, enfim, desenvolver, exercitar a fé, né? Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você precisa estar atento com a sua rotina, com o seu dia a dia. Você tem lido a Bíblia todo dia? Você ora todos os dias? Você busca uma vida com Jesus ao ponto de ser parecido com Ele? Ao ponto que as suas ações, as suas palavras, as suas expressões, as suas inclinações revelem Jesus na sua vida? É isso que nós precisamos estar atentos. Porque a partir do momento em que eu não preciso forçar ser parecido com Cristo, e naturalmente eu consigo revelar Jesus para as pessoas, é porque eu tenho uma vida com Cristo. E isso é maravilhoso. E Paulo, ele quer dizer isso para aquelas pessoas. Deixem os velhos hábitos. Sabe, como é que vocês querem falar de comer qualquer coisa, sendo que existe algo tão maravilhoso como a Santa Ceia? Vamos pensar comigo. Quando a gente come a Santa Ceia, quando a gente participa da mesa do Senhor, aquilo é um símbolo, é um sacramento, onde para nós importa que seja algo genuíno. Então, se eu me render aos ídolos, aquilo que não está relacionado a Deus, como é o exemplo que ele dá do alimento, do comer, né? Alimento sacrificado a ídolos, provavelmente nós estaremos colocando algo no lugar de Deus. E hoje, nos dias de hoje, isso acontece constantemente com a gente. Por exemplo, talvez hoje o ídolo nosso, o ídolo que você tem, o ídolo que eu tenho é o celular, rede social. Talvez o ídolo que a gente tem hoje é o dinheiro. A gente quer, acima de todas as coisas, tá com a carteira cheia, tá com a conta bancária recheada, e acaba que a gente coloca todas essas coisas no lugar de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus você possa ter a certeza no seu coração que ser parecido com Jesus é ter uma vida com Cristo. E uma outra pergunta que eu faço para você nesse momento é: se você deseja ser parecido com o apóstolo Paulo. Na verdade, a pergunta que eu quero fazer é quais são as suas referências, né? Quais são as nossas referências? Porque Paulo, aqui, ele sabe que ele não é modelo a ser seguido, né? Já que ele entende que ele é pecador. Contudo, ele se coloca como uma referência para as pessoas. Ele deixa claro que ele
a igreja deve olhar para ele e tentar parecer com ele na medida que ele busca ser parecido com Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, está faltando referência para vocês. Deixa eu ser essa referência, tenta ser parecido comigo, presta atenção nas minhas palavras, no que eu estou escrevendo, no que vocês estão lendo, e procura ser parecido com Jesus. Quais são as referências que aquelas pessoas, que aqueles homens e aquelas mulheres tinham? Né? Quais eram, talvez, essas referências? E eu pergunto para você, quais são as referências que você tem na sua vida? Infelizmente, muitas vezes as más referências, as más companhias, as más línguas influenciam muitas coisas no nosso dia a dia. E você não deve esquecer jamais aquilo que deve te influenciar dia e noite, que é a palavra de Deus. Você deve, essa é a importância, por exemplo, de você buscar ter uma vida ali de harmonia, de comunhão com as pessoas da sua igreja. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, tem um ditado aí, minha mãe que fala isso, que se você começa a andar com uma pessoa, se você começa a conviver muito com uma pessoa, naturalmente você ficará idêntica a ela. Se essa pessoa ela tem um sotaque diferente, naturalmente você vai acabar pegando esse sotaque. Por exemplo, quando a gente vê aquele momento em que Pedro negou a Cristo, e quando os soldados prendem a Jesus e levam Jesus para o sinédrio, para ele ser ali julgado, para ele ser condenado, para ele ser açoitado, Pedro vai seguindo os soldados durante a noite até o lugar que Jesus está, e ele vai disfarçando ali, mexendo na fogueira, até que alguém chega e olha para ele e diz, olha, você estava com aquele Galileu. E ele vai dizer, não, eu não. Agora imagina que na região ali da Palestina, as pessoas elas também tinham um sotaque. Então, ao mesmo tempo, é a mesma coisa que você pensar alguém que fala um sotaque mais arrastado, falar com Pedro, porque Pedro tem um sotaque meio no interior de São Paulo. Então é como se alguém ali, aquela mulher, né, disse que uma empregada ali olhou para Pedro e falou, olha, você estava com aquele cara. Por que você está aqui? Imagina que ela tem esse sotaque. Aí Pedro provavelmente olhou e falou, eu não estava com ele não. Por que você está falando isso? Por quê? Ele tinha um sotaque parecido com o de Jesus. Está me entendendo? Ele convivia tanto com Jesus que ele era igual a Jesus. Ele conviveu tanto com Jesus que ele era parecido com Jesus. O jeito que ele falava, lembrava o jeito que Jesus falava. O idioma, o sotaque era muito parecido. Porque ele tinha uma vida ao lado de Jesus. E algo em Pedro também chamava a atenção. Eu acredito que a presença de Pedro já revelava que ele era uma pessoa que seguiu o Mestre. Hoje, se você escrever uma carta para Deus, falando sobre as pessoas ao seu redor, faça essa pergunta. Se você fizesse com esses tópicos essa carta, será que eu quero imitar a Jesus, ser um imitador de Cristo? Quais são as minhas referências? Se você pudesse escrever uma carta para Jesus, uma carta para Deus, falando sobre as pessoas ao seu redor, porque era isso que Paulo estava fazendo aqui, ele estava falando sobre o que estava acontecendo naquela igreja, e falando, advertindo eles com palavras de amor, com palavras de zelo. O que nós escreveríamos a Deus? O que nós falaríamos para Deus? Talvez eu e você falaríamos, essa pessoa não tem jeito. Eu andei com aquele lá, eu não quero mais saber da companhia dele. Eu não consigo ser parecido com você, Jesus. Será que a gente tem essa sinceridade? Eu não consigo imitar você, Jesus. Será que nós admitiríamos as nossas referências? Quem é a referência sua? Alguém que passa na televisão?
ou aquela pessoa humilde que muitas vezes mora próximo a você, vai na mesma igreja que você e tem uma vida com Deus, mas você acaba desprezando essa pessoa, acaba deixando de lado essas pessoas. Ao escrever uma carta para Deus, é necessário haver sinceridade, transparência. E hoje, eu quero que você busque, eu quero desafiar você a buscar uma vida com Deus, onde Ele vai iluminar cada passo seu. E onde você estiver, que em nome de Jesus você possa ser parecido com Ele. Que as pessoas possam olhar para você e falar, tem algo diferente nessa pessoa. Eu quero orar por você, mas antes, vamos prestar bastante atenção nessa cartinha para Deus. Que Deus é muito bom, que Ele ilumina a gente por todo o caminho que a gente vai. Que Ele é muito bom para todo mundo e para a nossa vida. Que Ele ilumina a gente o dia, a tarde e a noite. Tchau! Amém. Que Deus ilumine o seu caminho, a sua vida, o seu dia, a sua tarde, a sua noite. E que você possa, em todo o tempo, ser parecido com Jesus. Que você possa imitar Jesus, não apenas forçando ser um crente chato, mas que você possa ser parecido com Ele porque você tem uma vida com Deus, que você busca uma vida com o Pai. Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana onde você possa viver a liberdade cristã, saber que o seu Pai é o dono do mundo e onde você vai, Ele está ali com você, mas que você também tenha responsabilidade com todos ao seu redor, tendo compaixão e zelo pela vida de todos aqueles que você ama e aqueles também que você, no seu dia a dia, você acaba esbarrando, porque Deus também se faz presente na vida dessas pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para ensinar algo àquela igreja em Corinto, para falar, ó Deus, sobre o zelo, o cuidado e o amor com todos ao redor. Aquela carta, Jesus, que fala sobre consciência cristã, que fala sobre a alegria de viver e de buscar a Tua glória. Senhor, que nós possamos escrever uma carta para Ti, Deus, com esse sentido, com esse significado todos os dias. Que nós possamos encontrar em Ti, Deus, segurança, cuidado, abrigo e também, ó Pai, expressar isso para todos ao nosso redor. Que em nome de Jesus, durante essa semana e daqui para frente, Pai, cada um de nós sejamos capazes de ser mais parecido contigo, Deus. Muito obrigado, Jesus. E é pelo Teu santo nome que nós oramos. Amém e amém. Recebei a bênção, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre todos os lugares que você estiver, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana para você e que você seja um imitador de Jesus, hoje e sempre. Deus abençoe.